Daqui a alguns dias aí, a gente já vai começar setembro e a gente já vai começar aí um novo currículo, né, na escola dominical ali, principalmente, a gente sabe os ajustes, né, que vão começar. Então, se você está acompanhando aí o que a igreja tem falado, né, ao longo dos meses aí, em preparação para setembro, você já está acompanhando aí tudo, já está preparado para esses ajustes. Mas vamos relembrar aqui algumas coisas, principalmente o que o elder David Homer, que ele é o responsável, né, no departamento de sacerdócio e família da igreja, que é um dos departamentos responsáveis por esse novo currículo, né, que a gente tem aí na escola dominical, né, em relação ao Vem Segue-me. Então, algumas coisas que ele comentou que eu acho legal a gente relembrar aqui e manter isso em mente aí para esses próximos domingos aí que vem, esses, né, principalmente a gente se adaptar com esses horários de 25 minutos, tudo que vai acontecer aí, que a gente sabe que a gente já vem sendo preparado para isso faz meses. Uma das coisas que ele comentou, um dos pontos é a gente conectar mais o que acontece no lar com o que está acontecendo na igreja, né, ali nas capelas. Então, todo mundo estudando o Vem Segue-me junto, a gente vai ter mais oportunidade de o quê? De conectar essas experiências do lar com o que acontece na igreja e então, né, ter mais subsídios para conversar, para se apoiar como membros. Lembrando que pode ser uma grande força, principalmente também para aqueles que estão sozinhos na igreja, né? Porque imagina, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas, a gente estuda o evangelho sozinho no lar, e às vezes você não tem oportunidade de debater com alguém, de conversar, de esclarecer uma dúvida, ou de compartilhar, né, alguma experiência. Então, ter essa oportunidade de manter esse horário na capela é para justamente isso também, para dar mais oportunidades. Então, a gente não pode pensar que simplesmente são só 25 minutos. Não. Como está conectando o evangelho com o lar, a gente já tem que estar estudando o Vem Segue-me no lar por muito mais tempo do que isso, né? Esse número de 25 minutos tem que triplicar, centuplicar mais, porque você vai estudar a responsabilidade, como desde 2018, como o presidente Nelson falou, o foco é, né, uma igreja centralizada no lar, com o apoio da igreja, né, com o apoio do que acontece nas capelas. Então, a gente não pode jogar a responsabilidade para os professores, a responsabilidade sai em nós, porque desde 2018, né, o foco é uma igreja centralizada no lar. Então, se você está achando que a responsabilidade são os professores que têm que te entreter domingo lá, você está fora do foco desde 2018, porque a igreja ensinou isso bem claro. Outro ponto, ele falou também que é onde a gente vai criar um espaço, né, para criar mais oportunidades de falar mais sobre os discursos da Conferência Geral. Se você olhar ali o currículo, a gente praticamente vai estudar todos os discursos da última Conferência Geral. E isso é bem importante, porque às vezes alguns membros, eles, né, não estão fazendo isso, ou não estão tendo a oportunidade de compartilhar como está sendo a experiência deles com as mensagens da Conferência Geral. E a gente sabe que um dos pontos da Conferência Geral é para a gente aprender a conferir como está a nossa vida, com o que está, né, os ensinamentos das autoridades gerais. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso de uma forma mais clara com esse novo currículo. Outro ponto também, sobre os jovens. A gente sabe que antes a Força dos Jovens, né, eles tinham 5 capítulos, agora eles têm 12. Então vai ser um apoio mais, né, vai ser algo que vai apoiar mais, dar mais ênfase para que os jovens eles também estejam mais preparados, né, e as crianças que saem da primária, né, indo para os jovens. Lembrando que também em janeiro vai ter um ajuste para o programa da primária também em relação a isso. Então a gente sabe, né, esses dias que a gente está vivendo aí, os jovens precisam mais disso, então um dos pontos também é apoiar mais os jovens para que eles tenham apoio para quê? Para viver o evangelho no lar. Lembrando que às vezes tem jovens que não têm esse apoio no lar, então é uma responsabilidade muito maior que a gente tem que entender a assumir aí as nossas responsabilidades como membro e também de apoiar aqueles que não têm as mesmas oportunidades que a gente tem. Outra questão também, a presidência da escola dominical. Agora, com esse novo currículo, vai ter mais oportunidade de enfatizar mais o que o conselho dos professores, né, de agir em conselho. Então, isso precisa ser levado bem a sério, porque, né, aprender a agir em conselho é algo bem, a gente sabe, ao longo dos anos também a gente já tem sido treinado sobre isso, os líderes deixaram bem claro, né, o poder e a força que vem quando a gente age em conselho. Então, agora a presidência da escola dominical vai ter a oportunidade de criar mais essas oportunidades para que os professores também ajam em conselho. Outra questão, a gente sabe também que um dos pontos, quando a gente estuda os discursos da Conferência Geral, não é simplesmente você chegar lá e repetir as palavras deles, né? Às vezes a gente vê isso acontecer em alguns momentos, né, em algumas aulas, quando os membros vão discursar, né? Eles, hoje eu vou falar sobre o discurso da conferência tal, e chegam lá e começam a repetir. Mas, gente, isso você é um papagaio, né, que só chega lá e repete. A gente não está sendo chamado a repetir as palavras da Conferência Geral. Todo mundo tem acesso a esses discursos, todo mundo pode ler, pode ouvir, tá aí. Se você não tem o aplicativo da igreja, se você sabe como usar a internet, você pode acessar todos os discursos. Então a gente não vai lá usar esse tempo para repetir palavras. A gente vai usar esse tempo para dizer como que está sendo a nossa experiência pessoal em viver de acordo com aquelas mensagens que foram compartilhadas na Conferência Geral. Né? Lembrando que os líderes eles sempre deixam claro que cada vez que a gente verbaliza as nossas experiências, a gente está fortalecendo o nosso testemunho pessoal. E aí, então, fortalecendo o nosso testemunho pessoal, a gente está convidando, né, o Espírito para estar mais presente na nossa vida, e aí a gente ter mais força, mais subsídios para viver esses dias aí que a gente sabe que não são fáceis, né, viver esses últimos dias. Cada dia surge algo novo aí no planeta e a gente, né, às vezes fica se questionando, né, quanto tempo ainda falta para a segunda vinda? Bom, quanto tempo eu não sei, mas que a gente precisa estar preparado, a gente precisa. E convidar o Espírito com mais força para nossa vida também será, né, resultado do quê? De a gente estudar esses discursos e verbalizar as nossas experiências pessoais. Não chegar lá e repetir as palavras, mas dizer como que está sendo a nossa vida vivendo de acordo com o que foi ensinado na Conferência Geral. Né? Às vezes a gente ouve muitos membros dizer, eu sei que a igreja é verdadeira. Tá bom, mas você sabe o que é a igreja?
tem uma diferença bem grande. Então, ao invés de a gente achar que um testemunho é só você chegar lá e, né, contar uma historinha no púlpito, como às vezes a gente vê no primeiro domingo do mês, ou fazer uma piada, né, lembrando que o púlpito é um lugar sagrado, né, a própria salão sacramental, se você olhar em inglês, o nome ele quer dizer sala de ordenanças, porque tem uma ordenança muito sagrada que é realizada no momento, né, ali da sacramental, que é o sacramento. Então, é um local sagrado, é uma extensão do templo, né? A gente sabe que no passado o sacramento também era compartilhado no templo. Então, olha só a importância que é a reunião sacramental. Então, não é momento para chegar lá e contar piadinha, não é momento para chegar lá e ficar contando histórias de viagem, não é momento para chegar lá e querer dar uma de olha só, eu tenho essas historinhas. Não, é um momento sagrado. Então, a gente tem que aprender o quê? Mais do que chegar e dizer, eu sei que a igreja é verdadeira, a gente tem que começar a entender que a gente tem que saber o que é a igreja. A gente tem que começar a entender o que são esses dias que nós estamos vivendo e o que nós somos chamados para fazer e viver nesses últimos dias, né, em preparação aí para a segunda vinda do Salvador. Então, de novo, mais do que dizer que eu sei que a igreja é verdadeira, a gente tem que saber o que é a igreja. Lembrando aí também, né, que para ajudar o pessoal que tem perguntas, para ajudar o pessoal que tem chamado, que se quer se organizar um pouco mais, a igreja criou esse site aqui novo que se chama, né, Domingo ou a igreja de Jesus Cristo.org, que também está aqui em português, né? Eu vou deixar certinho aqui para vocês o vídeo certinho para vocês verem, para vocês encontrarem, para ficar fácil aí o pessoal que não manja muito de internet. Mas tem todas as perguntas, tem todos os vídeos, tem todas as instruções nesse novo site da igreja também, que vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Tchau, tchau.